Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, estamos neste tempo, deste mês de junho, meditando sobre os frutos da vossa Eucaristia em nós. Ajuda-nos, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, a acolhermos as graças que nos são necessárias para a salvação. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a permanecermos no amor eucarístico, que nossa família, nossa igreja doméstica, nossas famílias possam ser comunidades eucarísticas, que nossa paróquia Santa Luzia seja testemunho eucarístico dessa comunidade eucarística, que nossa arquidiocese, nossa igreja possa ser sinal visível dos frutos eucarísticos. Por isso, pedimos graças, aquela cheia de graça, aquela que soube dar a ação de graças com a vida. Pedimos esse auxílio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, ó irmãos, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, então estamos nesse terceiro dia contemplando o fruto da Eucaristia, os frutos eucarísticos em nós. Vamos fazer um pouco de uma memória do que nós meditamos, mas antes, olhando para Nossa Senhora, a Senhora das Graças, lembrar, o nome Eucaristia significa também ação de graças, né? E essa Senhora das Graças possa nos ensinar e nos ajudar a termos nesse ramo que somos nós, esses ramos da videira, possamos ser ramos que dão frutos eucarísticos. Então vamos fazer memória destes nossos dias que estamos ouvindo os frutos eucarísticos. Então, por meio do catecismo, nós vimos o primeiro fruto eucarístico, a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. E a partir desse instante, eu tentei apresentar que a união com Cristo gera em nós testemunhos de intimidade com Cristo. É claro, a gente percebe uma pessoa que tem intimidade com Cristo e a gente percebe pessoas que não têm intimidade com Cristo, mesmo estando na igreja, mesmo comungando diariamente. Eu estou considerando as situações antes pandemia, né? Quando a gente via a igreja, pessoas de comunhão diária, que mesmo comungando diariamente,
transpareciam que não tinham intimidade com Cristo. Entendamos, estar comungando a Eucaristia sem abrir as portas do nosso coração não significa que eu estou em unidade com Jesus. O segundo fruto eucarístico que nós meditamos foi que a Eucaristia nos separa do pecado, nos dá força para nos afastarmos do pecado. A Eucaristia tem força para perdoar, também considerando a celebração da Eucaristia também. A Eucaristia, ela tem a capacidade de perdoar pecados veniais e nos separar, nos dá as forças necessárias para nos separar dos pecados mortais, tendo o sacramento do batismo e o sacramento da reconciliação como fontes para essa vida na graça, E o terceiro fruto que o nosso catecismo nos apresenta é a unidade do corpo místico de Cristo, que a Eucaristia nos faz igreja. A Eucaristia nos faz igreja. Então vamos primeiro ouvir o catecismo e depois nós vamos fazendo os comentários sobre o que nós lemos. Aqui então apenas um parágrafo, 1396. A unidade do corpo místico, a Eucaristia, faz a igreja. Os que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo. Por isso mesmo, Cristo nos une a todos os fiéis em um só corpo, a igreja. Então, queridos irmãos, nós estamos vendo que as coisas são muito próximas. A intimidade com Cristo nos afasta do pecado e nos une na igreja de Cristo, corpo de Cristo. Vocês perceberam que na segunda passada eu abordava na segunda que se afastar do pecado é se aproximar mais desse corpo de Cristo. Então eu já estava dando luzes para essa segunda-feira que nós estamos vivendo hoje, para esse tema. Formamos igreja por meio da Eucaristia. Formamos igreja na ação de graças, pelo nome estrito, né? Eucaristia significa ação de graças. Então, dentro desse corpo místico, unidos a Cristo, né, aquela intimidade, aquele primeiro fruto, consequentemente, Cristo os une a todos os fiéis em um só corpo, a igreja. A comunhão renova, fortalece, aprofunda esta incorporação à igreja, realizada já pelo batismo, seja a graça santificante, como eu havia falado. No batismo, fomos chamados a constituir um corpo. Essa graça santificante, somos inseridos na santidade de Cristo, como Nossa Senhora, e por isso constituímos um corpo santo. A Eucaristia realiza este apelo. O cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 16 a 17. Mais uma vez, como eu falei na segunda-feira passada,
O fato de comungar é um ato consciente de que eu estou participando deste corpo. Quando eu digo amém, né, corpo de Cristo, amém. Eu estou participando deste corpo místico. Né? Esse amém, assim seja. Sim, eu quero. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia me brilhou, a luz da santidade. Né? Então eu quero que essa graça, quero permanecer nessa graça, quero estar nessa graça por Cristo, com Cristo e em Cristo, unido nesse corpo. Uma pessoa que está em estado de pecado mortal e comunga conscientemente, ela sabe que está em pecado mortal e comunga, ela entra numa podemos dizer, uma esquizofrenia espiritual. Ela não sabe o que ela quer da vida. Eucaristia, mais uma vez, não é um sacramento de passar a mão na cabeça. Nenhum sacramento tem esse sentido, né? Claro que a confissão, nós recebemos a consolação divina, né? A Eucaristia, então, é um sacramento, o ato de ir comungar é um sacramento de adesão. Adesão. Se estou vivendo uma vida em santidade, uma vida coerente com o corpo, então eu comungo validando isso, né? É aceitação. Amém. 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 Eu aceito o teu corpo, Senhor. Amém. Eu assumo o teu pão de amor. Ser pão de amor. Então, a Eucaristia nos torna esse corpo. Vamos ouvir aqui um comentário de Santo Agostinho nesse parágrafo. Se sois o corpo e os membros de Cristo, é o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor. Recebeis o vosso sacramento. Respondeis, amém. Sim, é verdade. Aquilo que recebeis e subscreveis ao responder, aquilo que recebeis e subscreveis ao responder. Ouvis esta palavra, o corpo de Cristo, e respondeis amém. Sede, pois, um membro de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. Para que o nosso amém não seja mentiroso, né? Às vezes cheio de hipocrisia. Pois bem, esse é um fruto que nós devemos nos questionar. Como se eu estou sendo realmente uma pessoa coerente com o corpo de Cristo. Basta olhar para Nossa Senhora, ver se você está coerente com ela, né? Basta olhar para Cristo, olha para a cruz de Cristo, veja se o teu amor está coerente, né? E aí, eu quero, aqui nesse instante, contar com 2 subsídios de 2 papas, né? O Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II. Estou usando como fonte o instrumento Labores do nosso Congresso Eucarístico. Olha que coisa mais peculiar. Dom Washington. Então, a partir desse Corpus Christi que nós vivenciamos semana passada, ontem vivemos na missa, ontem vivemos na missa, da missa de manhã, momento bonito de adoração ao Santíssimo vivido na quinta-feira passada. O Senhor falando na igreja de Goiânia, né, para fazermos um congresso eucarístico, a escuta do Dom Washington, a voz do Espírito Santo, nesse tempo de pandemia. Um tempo em que nós, possivelmente, no nosso coração, estaríamos mais pessoas comungantes nesse aspecto. Mas tomando consciência de que a Eucaristia faz a igreja, nós também comungamos no sofrimento.
Precisamos compreender isso, comungar no sofrimento. Comungar no sofrimento. Não só comungar por aquelas pessoas que não estão tendo condições de comungar, mas também ter a experiência da ausência desse ato. Também é comungar. Eu acho bonito um gesto, não sei se todas as comunidades franciscanas fazem isso, mas um gesto no momento das abstinências, né? As penitências que muitas vezes se faz nos retiros e tudo, quando um irmão não consegue cumprir aquela abstinência ou aquela penitência comunitária, os irmãos todos abrem mão daquela graça de se fazer a penitência, porque o outro não conseguiu. Ter também a experiência de não comungar, porque outros também sofrem por isso, também é um ato forte de comunhão eucarística. Claro, não estou pedindo para ninguém não comungar aqui, mas de nós não acharmos que somos melhores que os outros e por isso o meu sofrimento é maior. Ah, padre, quantas e quantas vezes eu não estou ouvindo isso, né? Ah, padre, eu estou sofrendo demais, por isso que eu preciso da Eucaristia, então deixa eu participar da missa, por favor, não sei o quê. Mas tem pessoas que estão sofrendo às vezes até mais, mas porque nós não estamos tendo essa compreensão de que a Eucaristia nos faz igreja, um corpo místico, nós não nos dispomos à alteridade, nós não nos dispomos, por exemplo, à empatia, de se colocar no lugar do outro e fazer esse ato penitente de falar assim, não, padre, o senhor está certo, eu vou comungar no sofrimento também, né? Já que nós não estamos tendo possibilidade das missas diárias para todos, só no domingo, então eu vou deixar para vir ao domingo. E vou também sofrer, né? Viver essas missas transmitidas que eu não consigo me concentrar. Por isso que eu tenho que vir aqui. É doído para o padre, né, dizer não para a missa. A missa é um culto público, tem que ser aberta a todos, né? Mas o que nos faz, então, a viver essa abstinência difícil para nós, eucarística? É o amor. É a pureza do corpo de Cristo, que quer que todos os irmãos tenham a oportunidade de serem salvos, de se reconciliar. Quantas pessoas em casa estão rezando mais? Quantas pessoas em casa estão se dedicando mais? É isso que o sofrimento também favorece. Como o cristão, ele dá um sentido novo ao sofrimento. O cristão, na verdade, ele é a pessoa por excelência que sabe sofrer vivendo a alegria evangélica. Então, o fato de dizer amém, eu vou obedecer às orientações da igreja, esse amém também diz, eu estou em comunhão com a igreja. Eu não estou olhando só para a minha dor, né? Não só para as minhas angústias. Espero que logo nós retomemos a igreja cheia, né? Volta a igreja lotada de pessoas que querem
dizer amém, eu aceito, amém, eu quero o corpo de Cristo, amém, eu faço parte dessa igreja. Espero muito que nós não nos frustremos. Pessoas que dizem, padre, quando nós não estávamos tendo nem as missas dominicais, padre, tem que voltar. Pessoas que estavam no pé, nem na missa dominical estão vindo. Espero que quando nós voltarmos às missas diárias, nós tenhamos boas surpresas, né? Em relação a ramos que às vezes não estavam dando frutos de unidade, e possamos realmente ver que nós estamos sendo frutos convertidos no amor, convertidos na graça, na Eucaristia. A palavra Eucaristia, né, como eu falei, ação de graças, caris, charis, do grego, né, vem de caridade e também vem de graça. Né. Que essa graça em nós, essa ação possa ser uma ação coerente, verdadeira, com o corpo místico de Cristo. Então quero, para finalizar, apenas ler aqui os comentários de Papa João Paulo II, São João Paulo II, na exortação apostólica Ecclesia de Eucaristia. O número 22 desse documento nos diz o seguinte: a incorporação em Cristo realizada pelo batismo renova-se, consolida-se continuamente através da participação no sacrifício eucarístico, sobretudo na forma plena que é a comunhão sacramental. Vocês estão percebendo que desde do primeiro fruto eucarístico que a gente tratou, o carro-chefe dos sacramentos, primeiro assim, que nos é referencial, é o batismo. Como nós estamos vivendo nosso batismo? Que dia você foi batizado? Quem foi que te batizou? Quem são seus padrinhos? Qual que foi o santo do dia do seu batismo? O que o batismo representa para você? É pelo batismo que nós entramos na graça do corpo de Cristo. A incorporação de Cristo realizada pelo batismo renova-se, consolida-se continuamente através da participação no sacrifício eucarístico, sobretudo na forma plena que é a comunhão sacramental. Podemos dizer não só que cada um de nós recebe Cristo, mas também Cristo recebe a cada um de nós. Lindo isso, né? Nós não só recebemos o corpo de Cristo, mas Jesus Cristo recebe a cada um de nós. Ele, Jesus, intensifica a sua amizade conosco. Como que está a tua amizade com Cristo, meu irmão, minha irmã? Como é que está? Eu vos chamo amigos de Jesus, João 15, o Evangelho da videira, dos ramos, o Evangelho da videira. Jesus já nos fala sobre essa amizade, que eu estou insistindo bastante sobre essa questão do ramo que dá fruto, ramo que não dá fruto, e é a unidade com Cristo. Quando Cristo nos acolhe, Ele fala assim: quero ser seu amigo. E você é amigo de Cristo? É amiga de Cristo? Jesus Cristo está em todos os lugares que você participa? Ou tem lugares que você fala assim: Jesus, aqui o Senhor não entra? Jesus deve ser para nós cristãos o melhor amigo. A gente percebe que tem amizades que não sabem tudo sobre nós, sabem partes sobre nós, mas para Jesus a nossa vida tem que ser toda ela despojada, entregue.
Mais ainda, São João Paulo II diz, nós vivemos por Ele. Quem se alimenta de mim viverá por mim. Na comunhão eucarística, realiza-se de modo sublime a inabitação mútua de Cristo e do discípulo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Inabitação mútua do Cristo e do discípulo. Voltamos então naquele primeiro fruto há 2 semanas, o fruto da intimidade com Cristo. Como a gente percebe que é algo muito próximo, né? Para se fazer igreja, é preciso ser amigo de Cristo, preciso estar íntimo dele. Pela comunhão eucarística, o número 23. Pela união eucarística, a igreja é consolidada igualmente na sua unidade de corpo de Cristo. A este efeito unificador que tem a participação no banquete eucarístico, alude São Paulo, quando diz aos cristãos aos Coríntios: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, como nós ouvimos no catecismo agora, né? A mesma coisa. Porque é um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Concreto e profundo, São João Crisóstomo comenta: com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo. E em quem se transformam aqueles que o recebem? Em quem que nós nos transformamos? É o corpo de Cristo. Se o pão é o corpo de Cristo e nós nos transformamos no corpo de Cristo, não muitos corpos, mas um só corpo, nós formamos um corpo, uma igreja. De fato, tal como o pão é um só, apesar de constituído por muitos grãos, e estes, embora não se vejam, todavia, estão no pão, de tal modo que a sua diferença desapareceu devido à sua perfeita e recíproca fusão. Assim também nós estamos unidos reciprocamente entre nós e todos juntos com Cristo. A argumentação é linear. A nossa união com Cristo é dom e graça para cada um. Faz com que nele, sejamos parte também do seu corpo total, que é a igreja. Se estamos em Cristo, estamos na igreja. A Eucaristia consolida a incorporação em Cristo operada no batismo pelo dom do Espírito. Por fim, para finalizar este nosso momento, quero pedir ajuda aqui para Bento XVI. Na exortação apostólica Sacramentum Caritatis, o número 52, a metade do número 52, no momento em que ele fala da participação ativa dos fiéis, né, neste ponto. Permanece plenamente válida ainda a recomendação da constituição do Sacrosanto Concílio, feita aos fiéis quando os exorta a não assistirem à liturgia eucarística como estranhos espectadores mudos, ou espectadores mudos, mas a participarem na ação de graça, consciente, ativa e piedosamente. Muitas vezes nós não nos reconhecemos como o corpo de Cristo. Estamos na igreja como uma pessoa somente para Deus resolver os meus problemas, para Ele me servir,
mas eu não consigo me reconhecer, por exemplo, naquela igreja. Não, esse povo aqui, esse povo, como se a pessoa, né, todo mundo tivesse errado e ela certa. Já pararam para pensar nisso? Né? Quantas e quantas vezes nós condenamos um ou outro e às vezes nós esquecemos de olhar para os nossos problemas, né? Se eu sou realmente a causa dessa falta de unidade que tanto você espera demais que o outro sorria, espera demais que o outro te dê bom dia, espera demais que o outro pare de fazer fofoca. E qual que é a tua parte? Em Deus confiar esperando e no homem confiar perdoando. Como que está a tua iniciativa de reconciliação? Eu já estou dando luzes para o próximo fruto eucarístico, mas não vou falar aqui agora, mas é nessa linha, né? Então, quando nós estamos nessa ótica que eu falei, da pessoa sozinha, ela e os outros estão errados, ou até mesmo uma pessoa que chega aqui totalmente indiferente a tudo, nem compreende que a igreja é família, né? Possivelmente ela vai assistir à missa e não participar dela. É isso que Bento XVI está querendo dizer. Na Sacrosanto Concílio, que é um documento do Concílio Vaticano II, falando sobre a Sagrada Liturgia, o número 7, ele vai tratar justamente dessa perspectiva de que a ação litúrgica de toda a Assembleia é a ação do próprio corpo de Cristo. Se uma pessoa está fazendo uma leitura, é Cristo que sai da Assembleia e proclama a leitura. O padre representando, então, a cabeça de Cristo neste corpo, nesse momento do sacrifício, por excelência, né? Então, cada ministro, cada ministério, cada membro da Assembleia, até aqueles que não estão participando no sentido de uma ação litúrgica, o fato de você estar atento à palavra de Deus é a maior ação litúrgica. O fato de entender o Ide em paz, você participou às vezes muito mais do que às vezes o leitor que não só prestou atenção no que ele leu e esqueceu da missa. Se você participou de toda a missa, você então teve uma participação ativa, como um membro da igreja. Então, deixa eu ler de novo aqui. Permanece válida a recomendação da Constituição Conciliar, Sacrosanto Concílio, feita aos fiéis quando os exorta a não assistirem à liturgia eucarística, como estranhos ou espectadores mudos, mas a participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente. Então, isso aqui também para você que está participando das missas transmitidas, né? Ah, padre, eu assisto missa e aí eu não preparo o ambiente, não preparo o coração, né? Aí toda hora um senta e levanta, sem uma devoção e tudo mais. Senta e levanta para sair, né? E o concílio, desenvolvendo seu pensamento, prossegue. Os fiéis sejam instruídos pela palavra de Deus. Alimentem-se à mesa do corpo do Senhor. Deem graças a Deus, ou seja, dê graças ação de graças, é Eucaristia. Vocês estão dando graças às missas que vocês participam mesmo sem comungar? Essa ação de graças no sofrimento, olha que coisa profunda. Aprendam a oferecer-se a si mesmos, ao oferecer juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele a hóstia imaculada, que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade
com Deus e entre si. Então, a intimidade com Cristo deve interpelar-nos à comunhão entre nós mesmos. Então, Padre, como que eu, sendo um membro desse corpo de Cristo, devo me reconhecer como igreja? A Eucaristia me faz igreja. Como que, por exemplo, eu participo da Santa Missa? Mais uma vez. Sejam instruídos pela palavra de Deus. Como que nós estamos deixando a palavra de Deus ser a primeira na nossa vida? Falei isso na homilia da Santíssima Trindade, sobre a tradição. Alimentem-se à mesa do corpo do Senhor. Deem graças a Deus. Aprendam a oferecer-se a si mesmos, a oferecer-se juntamente com o sacerdote. Você pode oferecer-se juntamente com o sacerdote nas Santas Missas. Pelo batismo nos tornamos sacerdotes. O padre é o sacerdote ministerial, mas temos um sacerdócio comum em que nós oferecemos toda a nossa vida em sacrifício. Isso nos faz igreja. Então, o que tu vive na tua realidade, dos seus trabalhos, tudo mais, deve ser colocado na Santa Missa. Assim nós participamos dessa graça maravilhosa. Então, queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia nos faz igreja. A Eucaristia nos torna íntimos de Cristo, um fruto, primeiro fruto. Nos tornamos íntimos, aumenta a nossa união com Cristo. A Eucaristia nos separa do pecado. E por fim, hoje, a Eucaristia, a unidade, nos dá a unidade com o corpo de Cristo e ela nos faz igreja. Amém? Vamos pedir auxílio mais uma vez a Nossa Senhora das Graças para que nós possamos olhar a nossa vida e corrigir o que precisa ser corrigido para que possamos ser sal e luz, possamos ser igreja, possamos sair de nós mesmos e dar com a nossa vida a verdadeira ação de graças, a Eucaristia, para que possamos ser uma comunidade eucarística, uma comunidade de ação de graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças e Santa Luzia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.